Olha o fundo do poço que nós estamos, Rasta. Quando você imaginou que o Bahia estaria brigando para não cair para a Série B do Campeonato Baiano? E aí, Rasta? Esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo. Eu sou o Veloso, vou falar do Bahia, um time que não se respeita nem no Campeonato Baiano. O Bahia está passando dos limites da vergonha. Não dá para acreditar nesse time, na Série B, um time que não consegue, quando não tem um time principal, não jogar futebol. Todas as vezes que o senhor Guto Ferreira precisa modificar a equipe para poder resguardar alguns jogadores, fazer alguma modificação, colocar um time mais alternativo para poder resguardar jogadores mais importantes que não pode se lesionar, o Bahia não joga futebol. Não joga futebol, o Bahia não faz gol quando o Roda Giga não joga. E o Bahia toma gols idiotas quando o Luiz Otávio não joga. O meio do campo não tinha criatividade porque o gramado era horrível. É fato que o gramado é horrível, o gramado não permite uma prática de futebol profissional. O Adalto Moraes deveria ser interditado para a prática de futebol de um campeonato profissional. Não deveria permitir futebol naquele campo. A Federação Conivente de Futebol Ruim Baiana passa a mão na cabeça. Não deveria ser permitido um futebol profissional ser praticado naquele estádio. Eu não estou falando só do Bahia não, o Doce Mel deveria se recusar a jogar no estádio daquele. Qualquer outro time de futebol que fosse naquele estádio Adalto Moraes deveria se recusar de jogar futebol naquele estádio, porque aquilo ali não permite uma prática de futebol profissional, não permite. O Bahia foi prejudicado? Foi. Colocar a culpa da derrota no gramado é sacanagem, é falta de profissionalismo. Os caras erraram. No primeiro gol, erraram. O time adversário só fez um gol porque o Bahia permitiu. O Bahia errou e é isso. Quando o Luiz Otávio não joga, Deus nos acuda. O Matheus Teixeira parece que desaprendeu a jogar futebol. Não consegue agarrar mais. Ele que entrou no último jogo super nervoso, muito diferente do ano que ele agarrou aqueles pênaltis tudo na Copa do Nordeste. Ele entrou, tomou conta da vaga, de repente ele descobriu, eu tô no Bahia, eu tenho que jogar com menos 30% da minha capacidade, e aí virou um jogador comum e passou a cometer várias falhas, tanto que virou reserva, virou terceiro reserva, e hoje só tá aí como titular, não sei nem porquê. De repente até Denis Júnior poderia estar fazendo coisa melhor do que ele. Mas enfim, o Bahia perdeu porque foi incompetente, não por causa do gramado. Incompetência para chutar para gol. Aquele Marcelo Rian não é um camisa 9 para time profissional. Ele é camisa 9 para o sub-20, para o sub-23, mas para o time profissional ele não é camisa 9. Não tem condições de um jogador fraco daquele assumir o lugar de Roda Giga quando ele não puder jogar. Eu acho certo ele não ter jogado naquele gramado, o Roda Giga. Vai que ele se contundisse naquele gramado horrível, naquele gramado fraco, naquele gramado mal feito. Então fez certo o senhor Guto Ferreira de não colocar ele em campo, o Luiz Otávio também, mas olha só, Rasta, esses dois caras não jogaram, o Bahia virou um time medíocre, um time sem garra, um time sem vontade, um time só fazendo ligação direta. Não precisava de meio de campo naquele jogo de ontem, porque o Bahia só ficava fazendo ligação direta, com medo de encarar o gramado. Eu acho que o jogador de futebol está acostumado com esse tipo de gramado na sua vida. Ele não é a primeira vez que viu um gramado daquele na sua vida. Não é a primeira vez. Já jogaram mais tempo em gramados daquele estilo do que em gramados bons. Então deveria estar meio que acostumado com isso. Não é possível que ele, numa temporada, não tenha contatos com gramados daquele nível. Claro que tem. Aí fica botando desculpa de que o gramado foi crucial para a derrota. Não foi, mas enfim. O Bahia está passando dos limites da vergonha. Disputar um campeonato baiano com risco de ser rebaixado não era para a gente estar passando essa vergonha. E por que a gente passa essa vergonha? É culpa da direção? É culpa de Guto Ferreira? Ou é culpa de quem veste a camisa, entra em campo e fica com medinho do gramado? Eu acho que é culpa de quem entra em campo e fica com medinho do gramado. Acho que a diretoria tem culpa, que o senhor Guto Ferreira tem culpa de não sacudir esses caras.
de não pegar esses caras e dar um sacudimento de corpo nele, bota eles na realidade deles, dizer que eles estão jogando o Campeonato Baiano e que o Campeonato Baiano é isso aí. Eles vão ter que comer grama, eles vão ter que aparar a grama antes do jogo, eles vão ter que se virar, botar chuteira com birro alto, eles vão ter que entregar, porque eles são pagos para isso, bem pagos para isso. Eles não devem ficar com medinho de fazer um drible num gramado alto, não, de correr num gramado alto, de fazer um toque num gramado alto, não, porque se os outros jogadores, o time do adversário consegue, eles conseguem. Ah, o gramado vai ser um desafio. Não era novidade nenhuma que o gramado ia ser um desafio. Qual era a estratégia? Ir para o estádio e treinar lá. Ir para o estádio fazer reconhecimento de campo. Quando vão jogar no gramado sintético, o que é que eles fazem? Vão para um gramado sintético fazer o reconhecimento de campo para poder ver como é que a bola rola, como é a corrida, como é que se comporta dentro de um gramado sintético. Quando vai jogar num gramado desgraçado daquele do Adalto Moraes, o que é que o Bahia tem que fazer? Ir para um gramado desgraçado daquele estilo do Adalto Moraes, ou até ir para o próprio Adalto Moraes e fazer um reconhecimento de campo e entender como é que rola a bola, como é que faz os passos para poder estar preparado para o jogo. Mas não, chega lá, começa o jogo, depois no primeiro tempo, o gramado tá ruim. Não é novidade nenhuma que o gramado estava ruim. Botar a culpa do gramado na derrota é muito sacanagem do senhor Guto Ferreira e de quem falou isso. A gente não sente vergonha pelo Bahia ter feito um jogo ruim ou 2 jogos ruins. A gente está vendo o Bahia se desmanchando em cada campeonato. O Bahia só ganhou um jogo em 6 do Campeonato Baiano. 6 partidas, o Bahia ganhou apenas uma partida e joga time profissional. Não é nem dizer que é o time de transição que está jogando, não, é o time profissional. Com um time profissional, o Bahia não consegue ganhar o jogo. É claro que o Bahia não está jogando com o seu time que jogou na Copa do Nordeste, porque a gente está jogando meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Tem que dar, sim, um descanso, um refresco, principalmente aquela galera que está jogando mais tempo. Eu achei corretíssimo isso. Mas quem entra, qualquer que seja, quem entrar, qualquer que seja, vestiu a camisa do Bahia, qualquer que seja quem entrar, tem que dar resultado. Tem que entregar, porque eles não são jogadores baratos, não são jogadores baratos, não são jogadores que ganham o mesmo que a Juazeirense ganha, que ganham o mesmo que o Barcelona de Ilhéus ganha. São jogadores caros, tem que mostrar resultados, não são os mais caros, mas são caros. Para um campeonato baiano, o que esses caras estão entregando, eles estão precisando devolver dinheiro ao Bahia, porque estão ganhando no mole. Não é possível o Bahia não vencer no Campeonato Baiano com desculpa de gramado. Qual será a desculpa que o Bahia vai dar se for rebaixado para o Campeonato Baiano da Série B? Qual será a desculpa? Agora, um outro fato interessante é como esses times gostam de jogar quando é o Bahia. Os caras passam aí jogando com times medíocres, perdendo em casa, perdendo pênalti, tomando surra de todo mundo. E quando chega contra o Bahia, os caras vão lá e vencem. Qual é o estímulo que esses caras têm quando joga contra o Bahia? É inacreditável. Parece que a vitrine que eles têm quando jogam contra o Bahia é um combustível para esses times adversários. Eles se transformam, eles viram uma outra equipe. E por que não viram essa outra equipe quando jogam os outros jogos também comum? Será que é tão ruim assim jogar os outros jogos que eles não se empenham? É a carreira deles. Se eles forem bem contra o Bahia e se eles forem mal contra o Barcelona, contra o Juazeirense, contra o Vitória da Conquista, contra o Vitória, eles vão ser um jogador medíocre. Agora, se eles forem bem contra o Bahia, contra o Vitória da Conquista, contra o Bahia de Feira, contra o Barcelona, eles vão ser bem, não sei. Ou seja, é burrice mesmo, que um jogador, quando joga contra o Bahia, ele se entrega de um jeito. Quando ele joga contra um Barcelona de Ilhéus, ele se entrega de outro jeito e está na profissão errada. Só pode. E está na profissão errada. Porque você tem que investir em sua carreira e não no clube de futebol. Se você jogar bem contra um Barcelona de Ilhéus ou contra um Bahia, você vai ser bem avaliado. Se você jogar bem contra o Bahia e jogar mal contra o Barcelona de Ilhéus, você não vai ser bem avaliado. Isso é matemática básica. Mas o fato é que o Bahia tem que saber disso. Que quando as equipes vão jogar contra eles, eles se transformam e vão superar suas limitações e fazer um jogo como nunca fez.
Desta vez, a culpa nem foi do gramado nem da Juazeirense. A culpa foi do próprio Bahia, que cavou a sua derrota porque foi incompetente tanto na defesa quanto no ataque. Repito, Marcelo Rian não é substituto para Roda Giga. Bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui.